música, cultura e sociedade. Hoje o bate-papo vai ser muito interessante. Para isso, a nossa convidada de hoje é Débora Fonseca. Ela é percussionista e vai trazer um pouco deste universo para você, espectador do Pod Pro Educação Conectada. Débora, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje, poder compartilhar um pouquinho do que eu venho construindo ao longo desses anos. Muito bacana. Débora, para a gente começar, o que a música significa para você? A música, para mim, ela é uma questão espiritual que nos permite manifestar em um espaço seguro e muitas das vezes muito belo o que existe na nossa alma. E a alma eu coloco como no sentido amplo, não somente a minha alma individual, mas até mesmo uma alma no sentido do coletivo, que Jung mesmo trouxe, a questão discutiu sobre o imaginário coletivo, que existe um conhecimento coletivo que fica numa subjetividade. Então, ela, para mim, é uma expressão da nossa alma, E quando eu falo nossa alma, eu posso estar me referindo à minha alma em si enquanto indivíduo, mas também à minha alma nessa visão coletivista. Legal, muito bacana. E quando a música chega para você, como é que você ou qual a lembrança que você tem de nossa, gostei, é isso? Como é que ela surge para você? Então, a música para mim ela vem desde o ventre, Eu vim de uma família muito musical. Então meu pai, ele era violonista, guitarrista, ele não chegou a ter um ensino formal da música, mas ele era autodidata, então ele aprendeu. Já é dele mesmo, já é DNA. Era dele isso. Então ele aprendeu, ele cantava dentro do universo de igreja, da igreja evangélica e tudo. Minha mãe também cantava e canta, ainda até hoje. E então, assim, desde pequenininha estava mergulhada nesse universo. E a igreja evangélica, eles têm uma riqueza, de estrutura musical, de coral, de grupo muito bem estruturada musicalmente, Então você tem assim uma beleza muito rica. Então eu digo que desde o ventre da minha mãe essa questão assim da música está presente. Porque pra gente dormir, minha mãe cantava as cantigas de niná, aquela coisa toda. E todo lugar que eu ia, sempre tinha música, a gente recebia, ganhava instrumentos musicais infantis, assim, quando criança. E tudo isso sempre me chamou muita atenção. Então, quando eu fui estudar de uma forma formal a música, eu estava ali com os meus 11, 12 anos, que foi no conservatório. Então eu vou... Aqui de Porto Alegre? Não, de onde? Leopoldina. Leopoldina é leste de Minas. Tá. Próximo a Muriaé. E aí eu estudo ali piano clássico. Certo. E foi o seu primeiro instrumento, digamos, de uma forma técnica, Tá. E aí, isso também, nesse período aí, lá para uns 14 anos, eu entro numa banda sinfônica, que são aquelas bandas de músicas, que é muito famosa em Minas Gerais, que hoje é até reconhecido como patrimônios imateriais. E aí eu estudava lá e tocava clarinete. Então, era um projeto social que eles pegavam, eles te formavam, dentro de um instrumento para você estar tocando ali na banda. Que legal. Então, desde criança a música já fez parte e profissionalmente, digamos assim, ou tecnicamente, na sua adolescência você consumiu esse instrumento. Hoje você tem acesso a que instrumentos? O que você toca hoje? Então, aí a minha vida deu uma virada, assim, Eu chegou a época ali de fazer faculdade e tudo, então eu pensava assim, vou fazer música, não sei. Acabei não fazendo música, porque eu ganhei bolsa, ganhei ProUni, fui fazer administração, então aí eu me afasto um pouco. Aí entra a questão de rotina de trabalho, aquela coisa toda, essa vida de adulto que todos temos, que chega, Pagar boleto, essa coisa toda. Um belo dia a gente fala, a vida é essa. A vida é essa, E assim, como acaba que eu fiquei muito ligada no universo ali, da música clássica, eu nunca fui de tocar em barzinho, nada disso, ou da igreja, então era uma coisa muito fechada e tal.
Então eu acabei deixando de lado para ir tentar a vida assim de uma outra forma. Eu também não tive muito estímulo para levar a música como uma profissão. E aí, beleza, aí o tempo passou. E aí, mais ou menos 2014, né, eu já tinha uma outra profissão, estava atuando com gestão comercial. E aí eu entro para um terreiro de Umbanda, né, que é uma religião ligada a matrizes africanas. E quando eu entro, eles falam assim, poxa, você teve jeito para tocar isso aqui, que era um atabaque. Até então você não conhecia? Não conhecia, não sabia nem o nome. Eu olhei assim e falei, nossa, que legal, um batuque. Aí comecei a batucar. Aí ele falou assim, não, você dava jeito para isso, você quer tocar pra gente? Você tem uma energia para isso e tal. E aí foi assim, aí eles me convidam, eu começo a participar desse terreiro, aqui em Pouso Alegre já. E lá eles me colocaram para tocar, tipo, umas 3, eles chamam de gira, né, as reuniões, a terceira gira para eu já estava tocando. E aí eu falei, poxa, que legal, que instrumento massa. É uma coisa assim que mexe muito com a parte emotiva, né? Tanto sua, quanto você está tocando, quanto as pessoas. Falei, poxa, que legal, vou levar isso para outras pessoas. E aí lá passou um tempinho, começo a dar aula de atabaque, então que eu fui aprendendo. Então aprendendo você aprendeu meio que rápido, então. E aí peguei e comecei a replicar. E aí em 2017 surge a Escola de Tambores Coração da Mata, que a gente tinha o objetivo de pegar a musicalidade de terreiros de matriz africana, especificamente Umbanda, e levar isso para a população geral. Enquanto ritmo, enquanto música. Enquanto música. Porque, na verdade, muitas dessas cantigas, elas fazem parte até da questão do nosso folclore, né? As pessoas reconhecem, ainda que não saibam exatamente de onde vem. Né? Mas está presente já. Está presente. E quando a gente leva isso para fora, foi muito bem recebido por muita gente, né? E isso foi crescendo, tanto é que a gente está aí até hoje. Hoje tem um movimento em cima disso. Que legal. Então hoje você não só faz a música, mas você replica essa música para outras pessoas, digamos assim, levando enquanto conhecimento mesmo, né? De conhecer o instrumento, conhecer o estilo. E também conhecimento cultural e histórico, né? Porque o atabaque, ele vem a partir do conhecimento de africanos que foram escravizados, que vieram aqui para o Brasil na diáspora. Eles trazem essa tecnologia desse tambor. Já vem com eles. Eles não trouxeram isso no navio, porque não podiam trazer nada. Mas vem na cabeça deles. Entendi. Eles tinham essa herança do já tinha. Porque as pessoas se enganam ao imaginar que quem veio para o Brasil em situação de escravização não sabia fazer nada. Isso é uma maior mentira que foi contada nas escolas. Na verdade, quem veio para cá, muitos deles eram excelentes profissionais, coisa que a Europa nem tinha. Né? Então, arquitetos, engenheiros, pedreiros, músicos, sacerdotes, veio essa galera toda para cá. A sociedade, digamos, então, inteira foi retirada. Ele não veio com instrumento, né? Ele não veio, mas ele veio com o saber. Entendi. E lá, né, os povos africanos tinham muito forte essa questão do saber oral, que era passado de pai para filho por meio das histórias, que são os griots, né, que conta a história, ele recebe a história de um mais velho e ele vai replicando essa história ao longo dos anos. Então, esse saber, ele chega para o Brasil assim, através de uma história de dor, mas que vem sendo ressignificada pela nossa resistência e o nosso respeito e pessoas que procuram manter isso vivo, né? Então, essa musicalidade percussiva, ela influencia toda aí a música popular afro-brasileira. Então, quando a gente vem na Coração da Mata, quando a gente faz uma apresentação cultural, seja num teatro, seja numa praça, o que procuramos levar também são esses saberes. Entendi. É aí uma reparação histórica, porque
eu, você, a nossa geração, o que tivemos nas escolas, na aula de história, foram grandes inverdades, surgidas a partir de uma ideologia de querer colocar as pessoas pretas e as pessoas que foram escravizadas como esquecidas, invisíveis e sem valor. Então, vai muito além hoje de música, né? A gente consegue falar e tocar em assuntos espinhentos, dolorosos, porque a população brasileira, nós carregamos isso dentro da gente. Muitos não conseguem nem falar sobre o que foi a escravização, não conseguem reconhecer o que aconteceu. E aí, quando a gente vê isso por meio da arte, por meio da música, você quebra isso e você consegue chegar. E aí você consegue falar e consegue... Um acesso, né? Ter um acesso para poder reparar essa história que foi contada por quem era ali os dominadores, né? Então... É uma história contada a partir de uma ótica de uma ótica de quem estava dominando. De quem estava dominando e queria contou a história se manter no poder, né? Então, assim, o atabaque, ele tem toda essa história muito rica. Então, você vai ver esse tambor, ele presente nas rodas de capoeira, ele foi proibido por muito tempo, por meio de lei, né? Era a lei da vadiagem. Então, quem fosse pego no Brasil em roda de capoeira, e aí, né, os cultos também, que eles consideravam como magia negra, né, eram presos, eram perseguidos, né? Então a gente está falando assim de lei que existiu no Brasil, que foi até pouco tempo, né? E foi ser desfeita ali com Getúlio Vargas, por exemplo. Aqui ontem. Então é tudo muito recente. Então, às vezes, quando as pessoas elas se deparam com um atabaque, elas podem nem saber o nome, mas às vezes no imaginário... Eu já ia falar tambor. De elas terem visto ou ouvido falar que isso tem na macumba, ela já pode olhar com um olhar assim... Já chega assim, não, peraí, né? Aquela coisa toda. E aí quando a gente vem, canta e explica e né, faz a pessoa, né, tirar esse preconceito, isso que ela criou, que vem, né, lá de trás, e de tudo que foi já colocado. Já foi entregue uma concepção. Isso, é a oportunidade ali para a pessoa pensar um pouco diferente e sentir a força que tem aquela música, aquela mensagem, aquela história que a gente está contando. Não, eu conheço um pouco, né, mas eu acho muito envolvente, né, o ouvir esse estilo musical. Eu acho que ele é uma coisa muito diferente da música tradicional, talvez assim, mas eu acho que ele é muito envolvente. E eu já tive algumas experiências na Bahia, que já visitei algumas vezes, então é muito comum você ver grupos ali, né, se expressando. Né? Então, assim, eu acho muito interessante. E, como se diz, é um estilo, traz toda uma verdade, traz toda uma história, né, através da sua apresentação. E eu acho muito envolvente, é algo muito, muito bacana. E aí, ouvindo você falar, não sou especialista da área, mas como se diz, um resgate, um recontar da história, né? Sim. Através, né, do estilo musical. Porque a percussão em si, agora falando de percussões, né, os tambores em si, né, porque o tambor ele tem esse som da batida, do grave. Isso fala diretamente conosco na nossa ancestralidade mais próxima, que é quando estamos no ventre da nossa mãe. Porque o primeiro órgão que desenvolvemos é a audição. Então, o feto ele consegue perceber o som da batida do coração da mãe, né? E ali há uma ligação que é construída pelo som, pela essa percepção, ainda que não seja o som audível, mas é a sensação. Que é a mesma questão que as pessoas que são surdas, elas conseguem perceber o som pela pele. Então, a nossa pele, né, ela nos permite sentir também as ondas, né, sonoras que estão no ar. Então, o som, ele é muito poderoso. E o tambor, ele tem essa capacidade aí de nos fazer, de alguma forma, mergulhar nisso. E aí, dentro da musicoterapia, né, ele vem sendo muito bem utilizado, né? Então, a gente tirando aí eu falo assim, né, que é uma coisa tão rica que há muitos caminhos. Você tem um caminho da religião, da espiritualidade, você tem um caminho da questão da medicina, né, que é por meio da musicoterapia.
você tem o tambor como um instrumento, de você levá-lo como uma ferramenta, um instrumento para você fazer reivindicações políticas, sociais, culturais. Então, uma série de questões que você pode estar fazendo uso, né, desse instrumento. Acho que ele transcende, né, talvez a música, somente a música ali, mas ele vira sinônimo de... Vamos fazer um protesto, o pessoal vai lá e faz a batucada. O jogo do não sei o que lá, o pessoal vai lá e dá uma batucada. Né? O Corinthians ganhou agora, eu tava ouvindo. O pessoal faz a batucada. Vai estar presente, né? É muito interessante. E eu acho que você comentou também uma forma de... que a gente estava conversando antes de começarmos o programa, como a importância para você quebrar um preconceito e um olhar que por muito tempo foi introduzido de forma errônea na sociedade. É como se esse estilo musical pertencesse a algo negativo. Né? Então, acho que hoje, você recontar e apresentar isso de uma forma natural, eu acho que você consegue chegar, né, na sociedade novamente. E assim, sempre vai ser para a gente poder entender onde estamos e pensar e desenhar onde queremos chegar, temos que olhar o nosso passado. Né? Então, assim, o Brasil foi colonizado, né, por Portugal, né, e outros países, né, da Europa que tinham como o pano de fundo da dominação um cristianismo, né, no qual, se você pega a história da música, a música no mundo, que você vai aprender lá num conservatório, numa faculdade de música, quem detinha o poder, entre aspas, da música, né, chamar música erudita, aquela coisa, era a igreja, né? Então você tinha ali a música como algo que era usado somente para louvar a Deus. Só que a própria igreja, né, a igreja tentava controlar isso no povo, tentava controlar a forma como ela podia, porque ela sabia a força que a música tem. A música move o ser humano, a música move multidões, a música nos influencia o tempo todo. Não é à toa que se gastam e investem trilhões, né, em música todos os anos, porque é uma coisa que faz parte da humanidade e que nos move. Então, lá atrás, na Idade Média, já sabiam disso. E aí, o que eles fazem? Né? Vamos deixar isso o mais quadrado possível. Então, a igreja, buscando controlar, ela tira a sensibilidade, a sensualidade da música. Sensualidade no sentido literal de expressão. De expressão. Então, a dança e a percussão. E a batidas, essas, né? E aí colocam o quê? Só os melódicos. E foi uma época também que entra o canto gregoriano, que era, né, o canto da igreja, da voz, né, que eram os salmos, né? Que eles cantavam, que até hoje tem esse estilo, né? Que era o Senhor é o meu. Então, assim, eram notas todas que cresciam, que apontavam sempre, elas sempre eram em escala subindo, porque dizia, né, que você saia daqui de baixo e ia em direção aos céus. Só que aí, com isso, você entende que quando eles começam a colonização da África, né? Aí a Europa chega na África, vem essa galera com esse pensamento de que não, a música para ela ser sacra, para ela ser de Deus, ela tem que ser só melódica e voz. Acabou. Não tem esse negócio de batuque, não tem esse negócio. E aí quando chega e vê uma outra cultura, um povo que se expressava, dançava pra caramba. Tudo para eles era dança, tudo para eles era tambor e essa coisa da percussão de trazer o corpo. Dentro da cultura deles, não, a gente tira o corpo. Entendi. Parado. Aqui na quietinha, né? Tudo contido. E lá não, expressão corpo, aquela coisa toda. Não, isso daqui tá errado. Isso é uma coisa ruim. E aí vamos colocar em cima, ali de forma obrigatória, a nossa cultura. E aí você demoniza aquilo. Sim. Foi taxado como errado, né? Então, como errado. E graças a Deus, acho que mudou muito essa concepção, então acho que a ideia é cada vez mais de desmistificar várias outras coisas. Sim, você vê a Igreja Católica a renovada.
né? Que você tem bateria, você tem guitarra, você tem violão, você tem contrabaixo, todo um outro cenário musical. Que não teria. Né? Que é recente, mas se você Sim. olha ali atrás, e até algumas instituições ainda hoje, essa coisa dessa formatinho assim, tal. Acho que a música, acho que ela tem esse poder de quebrar, né? A música, ela tem essa forma de tocar as pessoas que talvez com um discurso eventualmente não falaria, não tocaria. Acho que a música consegue chegar na frente. Consegue. E depois traz o discurso. Porque ela fala, né, com a alma. É. E aí com a alma humana, que foi o que eu falei lá atrás, desde o início. E assim, o interessante é o seguinte, a alma humana, ela é muito plural, sabe? Nós não temos um formatinho só, olha para a natureza. Você tem quantas espécies de flores? Todas são flores, mas cada uma é de um jeito. Né? E a beleza do mundo está na pluralidade. O problema é quando eu, Débora, acho que o que eu acredito e penso tem que ser igual para todo mundo. E aí, eu não contente com isso, eu quero impor para o outro e de uma forma violenta. Então, assim, a música ela é diversa, ela é plural, ela é rica, né? Mas, assim, não é porque eu gosto de samba que eu vou obrigar todo mundo a gostar, né? E o que acontece muitas das vezes, que a gente fala assim da intolerância, vem desse lugar, né? Porque uma pessoa está se comunicando com Deus, está falando com Deus pelos tambores e pelo canto, não significa que seja errado. Que Deus não está atendendo ele. Não está ali, né? Como também o outro que está no canto gregoriano. Está ok também. Está louvando a Deus também, está ok também. Mas se faz sentido para as pessoas que estão ali, para você que está cultuando, é isso, né? É isso. Mas respeita a outra pessoa. Não precisa você agredir, agir com violência. Então, as grandes discussões e os problemas que temos hoje, que é um problema social, vem desse lugar, dessa agressividade de você querer impor ao outro, né? O que é uma verdade, o que é um sentido para você. Trazer a diversidade em todos os sentidos, eu acho que o musical, ele representa muito a nossa ancestralidade como um todo. Se a gente olhar, né, o Brasil ele é formatado por diversas etnias, por diversas rotinas, como você trouxe aqui, né, a ideia, aliás, a realidade do que foi realmente os escravizados chegarem aqui, né, como se diz, era uma sociedade que foi retirada do seu nicho e jogada para cá. E tantos outros povos chegaram aqui hoje, nós somos um reflexo dessa diversidade das raças. Eu acho que como o Brasil, ele nasce dessa diversidade, talvez, com certeza, não da forma que nós gostaríamos que tivesse sido, mas nós somos diversos. Eu acho que esse olhar precisa ser desmistificado, de entender que vamos ter o limão, vamos ter a laranja, vamos ter o melão, vamos ter a melancia, e todos estão existentes, né? A gente precisa aprender a conversar. Fala assim, a gente já evoluiu, avançou tanto tecnologicamente, assim, a saúde, as coisas tudo, né? são assim impressionantes. Esses dias eu vi, vocês estão fazendo um teste do carro que voa. Eu falei, gente, assim, né? a gente assistia isso desenho, no né? desenho. Isso está futuro, acontecendo, né? aqui agora. Mas a gente ainda não aprendeu a conversar, a dialogar. E a conversa, ela eu falo, você me ouve. Você me ouve. Você fala, eu te ouço. Se há uma divergência ali de entendimentos, a gente consegue, às vezes, chegar num consenso conversando. Eu não preciso te bater, entendeu? Para isso, ou te não preciso gritar com você, né? Te humilhar, né? Sabe? Então, assim, eu falo assim, gente... E é um básico, né? A gente não aprendeu ainda a conversar. Acho que a gente não sai das cavernas ainda, se a gente pensar, e aí você vê assim, né, a maior problemática, estamos entrando assim em problemas sociais e de saúde cada vez mais graves, com depressão, com ansiedade, com uma série de coisas, porque a gente não consegue falar do que estamos sentindo, colocar o que estamos sentindo. Às vezes não tem, né, um espaço seguro e tranquilo para poder colocar isso, né? Porque né, justamente por causa dessa resistência, dessa fúria, né? Eu acho que porque a gente não fomos formatados para experienciar o diferente e respeitar, né? Fomos criados... o caminho certo é esse. Se você sair desse caminho, você tá fora
do que jeito. E não saber dialogar, né? Não saber dialogar. Aí é triste. E aí a cultura popular, né, quando a gente trabalha com cultura popular, a gente procura, né, pesquisar a origem daquela manifestação, né, porque eu estou pisando em um território de pessoas que foram historicamente apagadas, invisibilizadas, esquecidas, né? marginalizadas. Tá, vou falar de jongo, vou falar de congada, vou falar de maracatu, vou falar de afoxé. Tem que estudar, entender que expressões é essas, né? E procurar trazer da forma mais respeitosa e fidedigna possível essas expressões que são diversas e plurais, né? E aí, quando nós conseguimos fazer isso, né, através, né, das leis de incentivo, que é o que estão nos favorecendo hoje, né, para que a gente tenha esse espaço, essa abertura, né? Essa abertura, a gente leva isso para um teatro municipal, né? Sair do gueto. Isso é dialogar. Legal. Você está abrindo um espaço de diálogo, né, Que por sai meio da sua das bolha, artes, E aí você abre isso para a restante da população, ainda que, porque quando a arte ela tem muito disso, né? Você chega, aquilo está acontecendo, às vezes você vai interpretar de uma forma, o outro vai interpretar, mas isso gera nas pessoas inquietação de procurar querer entender, né, aquela coisa toda, entender um pouco mais sobre aquilo que está sendo colocado, e além, né? E de querer falar sobre aquilo. Né? Se então, permitir, assim, né? Se permitir. Então, assim, muitas apresentações que a gente realizou assim, em praça, em rua, o pessoal chega, pergunta, fala, não, mas por que isso aqui? O que significa dessa cor, desse estilo? Por que a gente tinha muito assim, né, de envolver, né, um pano no atabaque, que é dar uma ideia, uma referência do que se tem nos terreiros. Nos terreiros, os atabaques, eles são instrumentos sagrados e sacralizados para o culto a divindades, né? Então, eles não saem de dentro do terreiro. E aí é amarrado um pano, né, em torno dele com a cor do orixá, ou divindade, né, a qual ele é sacralizado. E aí quando a gente leva, né, para a rua, a gente faz essa lembrança. A gente não está fazendo a mesma coisa porque não são tambores sacralizados, não são dentro da religião. É um instrumento em si. Mas a gente usa uma espécie de um apontamento. Uma lembrança. Uma lembrança. Só que isso faz a pessoa se perguntar. Refletir. O que é isso, por que é isso? E aí você vem, você explica e você fala. E aí você abre o diálogo, né? E você abre o diálogo. Legal. Entendeu? Entendi. Então, assim, a arte, ela tem esse poder, um poder, né? Enorme. E de uma forma sadia, sem impor ou determinar como certeza. Aquela coisa toda. Muito legal. E você comentou, né, que está tendo novos espaços, está chegando ali através do incentivo da cultura. E que bom que está tendo essas oportunidades de sair, né, de um rito religioso, que é muito importante o que você, né, hoje que você faz, mas trazer aquilo como forma de cultura mesmo, para as pessoas entenderem que, né, e conhecerem, ter acesso, né, porque talvez provavelmente não teriam numa outra oportunidade. Não teriam. Não se permitiriam. E assim, o que a gente faz, né, a gente criou um espetáculo que se chama Coração Banto. A gente fez a nossa 3ª edição esse ano, que foi Coração Banto, aqui em Pouso Alegre. Ai, que legal. Através de lei de incentivo. A primeira vez foi através de um recurso estadual, certo, que foi o edital Afromineridades. Que interessante. E aí depois ganhamos editais aqui em Pouso Alegre mesmo, que foram editais municipais. E aí a ideia é, através desse espetáculo, que eles compõem de música, dança, poesia, percussão, trazer quem são esses povos bantos. A gente conversa sobre quem eles foram e o que eles deixaram, né, de herança. A gente busca reparação histórica e também buscamos questionar os desafios que nós, afrodescendentes, ainda enfrentamos nos dias de hoje, com o racismo, né? E aí você tem também a questão da intolerância religiosa. Então, uma coisa que sempre fazemos é saudar Exu. É sempre o primeiro que a gente vai tocar para ele. Isso é uma referência, é um aprendizado que vem da questão do culto de matriz afro-brasileira, que Exu é o Senhor dos Caminhos, ele é o Senhor da comunicação,
ele é o primeiro a ser cultuado e saudado dentro de um rito. E a gente reproduz isso também, a gente coloca isso dentro. Um pouquinho para as pessoas entenderem como é que funciona. E para pedir a benção dele mesmo, né? Porque estamos ali na rua, né? Estamos na rua, Exu guarda essa questão desses caminhos da rua, né? E a rua é ancestral, enquanto tudo que ela é. Então é isso, assim, aí por meio desse espetáculo conseguir chegar às pessoas. Conseguimos chegar e emocionar. Isso que é o mais legal. Você falou na terceira edição, como foi esse movimento e o desenvolver? Você já vê avanços e que está chegando cada vez mais? Como é que você experienciou essas edições? Então, tudo mudou, né? A terceira edição, quando eu escrevi que ela seria uma reprodução das outras duas. Certo. Mas aí no decorrer da construção dela, mudou totalmente. Fui para Recife, fui para Salvador, eu vivi outras coisas, eu percebi outras coisas. E aí nasce o Coração Banto Canções ao Tempo. Tempo, ou Tata Tempo, o que tempo? Ele é uma divindade banta, ele é um inquice, né? Que é cultuado no candomblé, Congo, Angola, em algumas umbandas também. Então, a gente cria para fazer e dar, assim, no entender das pessoas, duas questões. Para quem conhece alguma coisa da religião, ele poderia associar. Ele já faz essa simbologia. Mas para quem não fica a questão do tempo enquanto as coisas que só o tempo resolve, só o tempo dá jeito, só o tempo cura, só o tempo coloca determinadas coisas no lugar que precisa chegar. Então isso acontece, é natural, natural da nossa vida, né? É natural da nossa vida. Tem coisas que se só vai resolver com o tempo. E a gente, quando é jovem, a gente nunca entende isso. É verdade. A gente nunca entende isso. Não tem essa dimensão, né? Aí você vai envelhecendo, você vai conseguindo refletir sobre isso e perceber assim, não, realmente. É isso. Não tenho o que fazer agora, eu tenho que esperar o tempo. Porque o tempo vai organizar e vai tratar de colocar curar, as coisas nos colocar lugares, as coisas né? nos lugares. Eu acho que legal você ter essa oportunidade de falar sobre e trazer aqui pra gente um olhar e propor um diálogo, né? Eu não preciso gritar, não preciso ali, né, agredir ninguém, mas eu estou aqui também, eu quero ser visto, né? E ser representado, né? Estar ali representando todo uma e aí história. Foi assim, muito legal, diferente dos outros, a gente trouxe, né, expressões na dança. Então teve a Flávia, que é do coletivo da Ponte Pra Cá, né, ela teve a expressão de uma divindade que é Pombogira e também Oiá. E aí convidamos também uma mestra de Poços de Caldas, que é a mestra Lúcia Vera, que ela fez a expressão, né, arquetípica da dança de Oxum. E aí também convidamos crianças de uma associação da qual também eu participo, que é a ASCA, Associação Semeano Capoeira, Cultura e Arte, que é lá no São Geraldo. E as crianças fizeram samba de roda. E aí uma qualidade bem assim, muito. Aí teve também questões de intervenções poéticas, que foi com a multiartista Laura Conte, que ela escreveu, né, poesias de acordo com o repertório. Então a gente tinha, né, a música sendo cantada e depois vinha amarrando ali a questão poética da poesia em si. Então foi vários canais conectados ali, conectados, né? Tudo dentro de um roteiro. Então foi um espetáculo mesmo, de várias canais. Ele se abre com um personagem mascarado, né, que usava palhas, aquela coisa toda, e esse personagem vai dançando sozinho no palco, enquanto tem um tambor ali ao centro. Ele reverencia o tambor e depois ele percute o tambor, né? E aí esse personagem, todo mundo queria saber o que era, o que está acontecendo. E por ter palha, muita gente associa ao Baluaê, que é uma divindade Nagô, né? Nagô Jeje. E só que eu falei, gente, é o que vocês entenderam. Só que essa divindade de tempo, ele também usa palhas. E a questão da máscara, ela é muito comum em vários povos africanos, dentre os quais o povo
de Angola, né, que é um povo banto. Então, esse personagem ele surge de uma mistura, na verdade. Dessa mistura de contatos, através de uma representatividade artística, né, ali, contando toda uma história, todo uma ancestralidade mesmo ali, milenar, através de uma representação, né? E aí vem assim, como se ele fosse abençoar o que ia acontecer. Então ele abençoa com fogo, com a água, com a dança e com o tambor. Depois disso o grupo entrou tocando um toque que é um toque específico de abertura e tal. E vem com essa performance de Oiá, que é uma divindade, né, dos ventos e tudo, fazendo aquela bênção e tirando as energias ruins ali para ter um bom caminho. E aí entra e começa o espetáculo em si, que é feita a saudação. Isso vai acontecendo. O tempo todo. A saudação para Exu, aquela coisa toda, pedindo a proteção, né, dos caminhos, de tudo que ia acontecer. E aí a gente começa com músicas que são, a gente fala, mais tradicionais, percussão e voz, colocando como se fosse uma coisa mais antiga, e a gente traz para uma contemporaneidade, trazendo os instrumentos melódicos juntos, depois com a percussão e a voz, e louvando a tempo essa divindade. E aí, para finalizar, ao final de tudo, quando está lá no fim, as crianças vêm e finalizam com um samba de roda, apontando para um futuro. Então, o espetáculo em si, ele deu uma ideia dessa cronológica. Legal. Então, as canções ao tempo foi até nisso, assim, num roteiro. Legal. Bem interessante, como se fosse o que seria uma terceira edição, foi reformatado e trouxe um negócio totalmente diferente. Bem legal. Que bacana. E para você, enquanto produtora cultural, né, não só praticante ali da música, o saldo foi positivo? Como que você sentiu a chegada para a sociedade? Como é que foi a repercussão? Foi muito positivo. As pessoas, elas ficaram emocionadas, assim, sabe? Você vê, falando, nossa, eu chorei. E aí a pessoa não sabe nem exatamente por quê. Por quê, né? O que aconteceu porque ali, não tem um porquê, né? Não é no campo da razão, é no campo da emoção e do espírito. Então, quando a gente está falando no campo da emoção e do espírito, às vezes não vai ter uma razão, não vai ter um justificar, porquê. Né? Aquilo ali, deixa. E assim, foi um domingo chuvoso e a gente encheu a casa. Legal, foi muito bacana. Assim, então. Foi, nossa... E foi muito legal, assim, né? Você vê a evolução do grupo mesmo em si, o crescimento, né? Musicalidade, trazendo ali de forma da arte, né? Representando. E aí, linkando ao tema Homem, Cultura e Sociedade, eu acho que a gente não tem como desmistificar ou isolar o homem sem falar de música, sem falar, né, de arte, porque eu acho que está meio inerente, né? E você contando essa representatividade, eu acho que faz parte de quem você é, né? E isso representado ancestralmente, né? Os seus antepassados já vivenciavam isso, né? Sim, isso ali, né? Para mim é muito claro, assim, com toda certeza. E é como dar uma continuidade a um trabalho que outros já fizeram antes de mim. Entendi. Então, um trabalho de continuidade. É muito claro para você. É muito claro para mim. Eu não estou inventando nada. Eu estou dando a continuidade e pedindo benção ali, a licença, para pisar num território que já está muito tempo. Essa questão mesmo de procurar trazer na reparação histórica através da arte, né? Tem muita gente fazendo isso há muito tempo. Né? Então, para esses aí a gente procura... Acaba sendo inovador, vamos falar enquanto Pouso Alegre, né? Acho que se torna inovador porque a gente não se falava, não saberia expressar ou ter propriedade para falar sobre isso. Mas eu acho que bom que estamos tendo essa oportunidade de conhecer, de abrir, né, o nosso olhar para o novo, no sentido de conhecer agora, porque mas algo que já estava presente. É o que a gente falou, né? É tudo muito recente. A abolição da escravatura foi muito recente. Foi ontem. É tudo muito recente. Foi ontem assim, né? A lei, mas a gente está discutindo coisas ainda que não precisaria, teoricamente. Né? Mas assim, é tudo muito recente, assim, né? Então, assim, são avanços que estamos conquistando, mas é tudo muito recente. Então, assim, realmente a gente precisa falar, levar,
né? E dar continuidade ao trabalho que outros já começaram e estamos aí. Trazer luz para isso, né? Para levar isso para que né? no futuro, a geração futura consiga ter algo melhor. Acesso, né? Legal. Tem acesso, né, a essa cultura, essa expressão, eles possam ter contato com isso, porque senão isso vai se perder. Mas, e também no sentido de que a sociedade de amanhã, a gente não tem que enfrentar... Discutir sobre. Ela só está. Esses problemas de racismo, esse índice altíssimo de intolerância religiosa, das violências em si. Né, que a gente consiga deixar aí um mundo um pouco melhor do que quando a gente chegou. Um pouco melhor já está bom. Chegando agora, verdade. Débora, hoje, assim, pensando na cultura, você, enquanto persona, hoje o seu papel, fora da espiritualidade, que já é algo, né, que você deixou muito claro aqui, que você, né, participa e vive e vivencia, hoje é importante para você, enquanto persona, trazer isso para a sociedade. Como é que você vê enquanto uma produtora cultural? Como que você se prontifica enquanto persona a trazer isso para a sociedade? Você diz na questão de colocar mostrar a minha espiritualidade. Hoje você é um canal de mostrar uma cultura. Sim. E você é porta-voz disso. E a cultura, não só da religiosidade, que faz parte de você, mas conseguir tirar isso deste contexto religioso e traz isso como um artigo cultural. Como é que você... isso foi algo... proposital ou eu acho que é importante quanto pessoa, como produtora cultural, como é que foi tirar desse espaço que outrora era fechado e trazer hoje para a sociedade como forma geral? Olha, isso nunca foi pensado, né? Eu nasci numa igreja evangélica, tradicionalzíssima ao extremo, daqueles que falavam que você tinha que ir lá e quebrar as coisas que eles diziam que era de macumba e de magia negra, né? Então, você não entra numa igreja católica, você... não faça isso. Não pega Cosme e Damião, sabe? Era bem assim. Meu pai, ele foi pastor, né? Então, eu nasci numa família de uma tradição de pastores, né? Meu pai, meu avô, meus tios. Então, assim, eu não fui ensinada nem aculturada sobre as religiões de matriz africana, né? Não fazia parte de forma alguma, não fui ensinada nada sobre eles, desconhecia totalmente, e o que chegou para mim chegou de forma negativa, né? Não chegou sempre falando mal. Isso é errado, isso não pode, né? E aí eu vou dizer que foi uma coisa que aconteceu, que estava no meu caminho. Então, assim, eu cheguei, né, num terreiro, vamos dizer assim, pela música, eu achei legal. Entendi. E tudo. E aí, ao chegar... A conexão foi o tambor. Aí eu vi que tudo que tinham me falado não era isso, né? E aí eu tive que lidar com um preconceito que eu tinha, né? Interno, de anos de uma construção familiar e social que eu tive, né? De entender que aquilo não era diabo e uma série de coisas. Só que para mim tudo caiu tão naturalmente, e isso foi assim, para mim é uma coisa realmente ancestral. E tal. Foi como fosse isso, só reconhecer a minha história. Isso. E aí essa história, né, de sair de lá, tocava no terreiro tudo, de sair, tocar pra rua, aconteceu também. Não foi uma coisa assim, agora eu vou pegar, isso. Quero sair, vou levar. Entendi. Porque as religiões de matriz africana, elas têm uma coisa diferente do que a boa parte das religiões tem, que eles não saem divulgando o que eles acreditam ou deixam de acreditar. Eles não ficam panfletando, né? Vem pro terreiro, vem ouvir a palavra de Exu, vamos lá na gira. Não tem isso, assim. Normalmente quem às vezes nem fala que é, né? Até por causa de um medo, né? Então fica mais assim na dele, mas se você não vai ver
uma Essa pessoa de divulgação. terreiro no meio da rua. Vem aqui hoje, Vem né? aqui hoje, você não vai ver. Né? Quando você vai para Bahia, você pode ver ali no Pelourinho alguns pais de santo e tudo, falando que vai jogar para você. Só em Salvador eu vi isso. Em nenhum outro lugar do Brasil Esse eu tipo vi de um abordagem, negócio né? desse, assim, né? Salvador é diferente. Aí, beleza. E aí, foi um 20 de novembro de 2016 que um coletivo antigo que tem aqui em Pouso Alegre, negro, chamado Coletivo Raiz de Baobá, eles fazem tradicionalmente movimentos no 20 de novembro, na praça, aquela coisa toda. E aí uma das pessoas que pertence a esse coletivo, por um acaso, foi nas giras desse mesmo terreiro que eu estava indo. Certo. Aí ela falou, nossa, vocês tinham que levar isso e tal, tocar, é importante, Eu falei assim, faz sentido. Aí, beleza, aí houve até uma resistência, assim, do dirigente ali do terreiro e tal, para um grupo, né, que, tipo, eu estava ensinando as pessoas, né? Então, tipo, eu criei um grupo da Corimba, que chama, né, para poder sair, mas a gente saiu. Então, aí foi a primeira vez que a gente tocou fora de um terreiro, né? Eu toquei, mais outras pessoas que estavam comigo, e tem uma pessoa que está com a gente há muito, muito tempo, que é a Sônia Belardi, que também estava nesse mesmo dia, que até hoje participa do espetáculo, está na Coração da Mata, está na Asca também. E aí foi a primeira vez, 2016, 20 de novembro de 2016, mas não foi nada planejado. Não era. Só aconteceu. Entendi. Você se tornou. Só aconteceu. Só quando eu entendi, legal. E aí, assim. E foi fluindo. Legal. A questão mesmo de edital. A primeira vez que eu participei foi na pandemia. Aí um amigo meu que. Comentou, tal. Que ele trabalha no Instituto Federal, já era veiaco de edital. Já falou, vamos escrever, não sei o que lá, eu te ajudo. Foi assim. Entendi, legal. E que bom, né, que você teve esse caminho e que conseguiu chegar nesse apoio, que talvez não sairia. E como dizem, nunca foi sorte, sempre foi Exu. Então, esse ditado no seu caminho, já estava ali, né? Estava no caminho para acontecer. Muito bacana. E tem o porquê, né? Hoje eu observando assim de alto, o que eu vejo, tantas brigas de intolerância religiosa, eu estava aqui na outra extrema. Eu, Débora, particularmente, eu nunca... Você imaginou, né? Não, vou falar assim, eu nunca fui lá chutar oferenda de ninguém. Quando eu estava na igreja evangélica, eu nunca fiz isso. Já não era de Eu nunca fui lá no púlpito e... Quebrou uma imagem. Quebrar uma imagem, xingar, falar que isso aqui era o... Já não era seu, né? Não era meu. Eu estava lá do outro lado, tendo vários outros ensinamentos, aquela coisa toda. E aí, quando eu pude sair e olhar o mundo com os meus olhos e ter o meu julgamento pessoal, eu decidi que hoje... faz mais sentido para mim é cultuar a ancestralidade. E eu cultuo ela dessa forma. Entendeu? Então, assim, é isso, cara. Entendi, né? Legal. Pra mim é isso. Entendi. E hoje você, né, tá como produtora levando, conseguindo... talvez deixar as coisas, as pessoas menos violentas, sei lá, sabe? Eu vejo muita violência, levar a sabe? cultura é essa questão mesmo, porque é um ato cultural, e aí, como você no começo a gente falou, de poder ter contato com algo que ela provavelmente não teria. Não teria. E aí talvez de ver diferente, né? Tipo promover um diálogo. Nossa, que bonito. A pessoa tem que entender que da mesma forma que para quem é um evangélico, a Bíblia sagrada, ela é sagrada, e se eu pego essa Bíblia e eu rasgo ela na sua... Você está ferindo, sabe? Aquele que te você está ferindo na parte mais íntima daquela pessoa. Por que você vai fazer isso? E é a mesma coisa se você pega ali uma imagem, ou se você entra num espaço sagrado para aquelas pessoas, vai lá, queima e quebra tudo, você está ferindo na parte... mais íntima daquela pessoa. Que é uma ligação com o divino que ela tem, sabe? Espiritual, aquela ligação que vai além. E aí, quando eu fui para Umbanda, porque eu começo na Umbanda, eles nunca falaram mal. Nunca falaram mesmo mal da igreja evangélica. Nunca falaram. Muito pelo contrário. Todas as entidades sempre falam, não, lá tem muita luz. Lá tem muita coisa boa. Lá tem muitas pessoas sérias. Nunca falaram mal.
Nunca. Ao contrário. Então assim, eu acho que isso, vamos tomar uma água. fica um ensinamento, assim, sabe? De, precisamos nos ouvir Repensar, mais, né? precisamos, né? Ouvir o que é isso pro outro, né? Deixa eu entender. Deixa eu entender, pelo menos antes, né, oportunidade. de julgar. Mas que bom, eu acho que a cultura ela tem esse papel e tem esse poder de chegar de uma forma que não chega. E transformar a sociedade, né? Por isso que a gente fala homem, cultura e sociedade, que eu acho que é algo que está inerente, né? O ser humano, ele vai emitir a sua relação, as suas expressões, que é a cultura, e no seu coletivo, na sociedade, nós vivemos em sociedade. Eu posso não concordar com vocês e não concordar comigo, mas a gente está aqui junto, tá tudo bem. E isso levar essa proporção através de várias expressões. Eu acho que hoje você consegue levar um pouquinho daquilo que você aprendeu, do que você vive, do que você vivencia, e conseguir transcender de um espaço que talvez não seria hoje apresentado. Então você conseguiu transcender né, desse local. Muito bacana. Acho que a cultura tem esse poder, e hoje ser uma representante, eu acho isso muito, muito importante. Eu acho que você tem uma fala, vendo você se expressar, muito tranquila e natural. Isso é muito bacana, eu aqui ouvindo coisas que eu não conhecia, e de uma forma leve, descontraída, e não precisa ser imposta nem agressiva, porque essas pessoas, às vezes, já, ao falar sobre determinados assuntos, já cria, como fosse o pincher, né? Já fica armado. Já fica, e não é sobre isso, né? Não muito é sobre bacana. isso. Parabéns, muito, muito legal o seu trabalho, e quando eu fui te pesquisar para trazer, né, uma indicação e tudo, e eu comecei a ver quanta riqueza a gente tem, né, sendo algo, eu acho que é importante. Hoje, pensando nessa questão cultural, acho que eu tenho cada vez mais olhado, enquanto pessoa, de me permitir viver várias outras coisas. Eu acho que isso é muito importante. A gente cresce, né? A gente cresce. Pessoa, de entender que tirar ali o que foi projetado, e não é uma crítica, é só me permitir ver coisas diferentes, a ter sensações diferentes, entender o outro, entender, né, os novos artigos. Eu acho que isso é uma evolução mesmo enquanto sociedade, né? Quando colocar. Débora, a gente vai caminhar para o nosso final. Aqui nós temos uma lembrancinha do nosso programa para você, obrigada. Com muito carinho. São poucos que tem, tá? Obrigada. Uma lembrancinha do parceiro nosso, Tronello, que ele faz canecas personalizadas, e ele participa aqui do programa também. E no finalzinho do nosso programa a gente faz um bate-bola. Eu vou falar uma palavra e você fala uma palavra que vier à sua mente, tá? Cultura. Vida. Família. Tudo. Amor. Essencial. Religião. Espiritualidade. E Débora por Débora? Complexa. Olha, muito bem. Estou vivendo ainda, estou descobrindo, né? Complexa, porque somos complexos. Verdade. O ser humano não é tão... A gente não é um trenzinho só, gente. A gente é uma vastidão. É muita coisa ainda. É muita coisa. Somos um rio. É verdade. Somos um rio. E deixa fluir. Caminhando. A gente encontra a galera, se amplia, se estreita, se amplia. E vai, né? E chega a todo mundo. Débora, mais uma vez, muito obrigado por sua disponibilidade. Eu que agradeço. Por estar aqui falando conosco e trazendo um pouquinho da sua história. Até a próxima!